Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim. Botinox na área, em meia quarentena, na sua humilde residência. Então, pessoal, acabamos de fazer nosso encontro semanal, né? E eu falei para vocês que nós estaríamos, portanto, né, arrematando o assunto, né, em cima daquelas perguntas que eu deixei para você, né, com relação à formação do movimento operário. Então, vocês devem estar com o seu roteiro em mãos, né? E a partir dali, ó, eu parei exatamente ali, ó, né, na organização do movimento operário propriamente dito, né? Aí perguntei para vocês, quem eram esses operários? Beleza. Esses operários, gente, são imigrantes, na grande parte imigrantes, tá? Dentro desses imigrantes, em grande parte italianos, beleza? Que acabaram migrando da lavoura cafeeira para as indústrias, tá? Muito bom. Então, tá lá. E a partir daí, né, nós temos dois problemas. Quais são esses problemas? Primeiro, né, a não inserção do ex-escravo no mercado de trabalho, pelo menos, né, no mercado de trabalho industrial, tá? E segundo, a base das ideias que formam exatamente o movimento operário, tá? Então, se eu digo para vocês que a maior parte do proletariado brasileiro é italiano, naturalmente, né, esses italianos, eles trouxeram consigo da Itália, né, algumas circunstâncias que acabam sendo reproduzidas no Brasil, como, por exemplo, a ideologia inicial da formação desse movimento operário, tá? E a ideologia utilizada por eles é o anarquismo, né? O anarquismo que não aceita nenhuma forma de governo, né? Mas sim uma sociedade que naturalmente se organizava ali, né? Por si só, tá? Então, no teu roteiro tá lá, pessoal, ó, primeiras décadas, o movimento operário refletia, portanto, o que acontecia na Europa, tá? O imigrante europeu, como está lá no roteiro, divulgava as ideias de organização e, num primeiro momento, o movimento foi mais intenso, exatamente, em São Paulo, né? Porque, se eu disse para vocês na tutoria que o processo de industrialização ele é startado com base na infraestrutura e no capital gerado pelo café, e São Paulo era o principal produtor, está aí justificado, certo? Fica fácil também, não é? E nos estados do Sul, né, que concentravam o grosso da imigração, tá? Muito bom. Imigrantes italianos. Olha os dados, que coisa linda aí, que legal para vocês, tá? Então, ó, por exemplo, entre os anos de 1822 e 1930, o que a gente observa aí? Que cerca de 74%, né, de imigrantes haviam entrado no Brasil antes de 1903. Tá? Estatísticas italianas, então, portanto, mostram que o Brasil era o principal país de destino dos italianos. Tá? Muito bom. Em 1900, 92% dos operários eram estrangeiros, sendo que 81% eram italianos. Tá? Então, o que acontece? A base ideológica do movimento operário brasileiro nasce exatamente do anarquismo, certo? Só que muita gente acredita que a primeira forma de organização trabalhadores do Brasil foi o sindicato. Na verdade, não é verdade. Tá? Surgiram, né, comunidades de ajuda mútua, né, outras formas de se organizar. Então, portanto, né, o trabalhador em torno de buscar melhores condições, tá bom? E só mais tarde, obviamente, é criado, sim, né, o sindicalismo brasileiro. O que é um sindicato? É um grupo de trabalhadores que desempenham a mesma atividade e que juntos buscam lutar em prol do quê? Dos seus direitos, tá? Dos seus direitos trabalhistas, beleza? Então, o que acontece? Esse sindicalismo brasileiro, que nasce nesse segundo momento aí, ele naturalmente vai se adequar a essa base ideológica, né? Que seria do anarquismo. Então, no caso, o modelo brasileiro, gente, nada mais, nada menos do que é o anarcossindicalismo, tá? E os trabalhadores, eles reivindicam logo de cara o quê, galera? Né? Melhores salários, não é isso? Existia uma jornada excessiva de horas de trabalho, né? Péssimas condições de higiene nas fábricas, né? Nós víamos lá o trabalho infantil e feminino.
Então, o movimento operário, ele se organiza em prol do quê? Melhores salários, melhores condições de vida, melhores condições de higiene nas fábricas e tudo mais. Tá? Muito bom. Então, na década de 10, nós temos, naturalmente, tudo isso, né, se estruturando. As associações de mútua ajuda, depois, mais tarde, o sindicato, né, o anarcossindicalismo e vamos lá. Né? Só que, até então, não tinha acontecido um grande movimento, né, que ilustrasse, então, portanto, né, as reivindicações dos trabalhadores, de verdade. Isso só acontece, gente, em 1917. Tá? Beleza, tá lá, ó, né? Começou numa fábrica de tecidos localizada no bairro da Moca, capital, né? Um dos bairros operários da cidade de São Paulo. Depois da morte de um trabalhador pela polícia, a greve tornou-se geral, né? Enfim, depredações, saques, piquetes, comícios, quebra-quebra, né? Resultaram em quê? Em envio de forças militares para se conter o movimento, né? E aí surge, então, aquela expressão de que movimento social, greve é coisa de vagabundo, né? Em vez do cara estar trabalhando, estar dentro da indústria, ele está aqui, né? Depredando o patrimônio, né? Privado. Então, a partir daí, a questão operária tornou-se caso de polícia, né? Só que tem um detalhe que é muito interessante, que hoje em dia a gente consegue ver isso, por exemplo, nas manifestações lá nos Estados Unidos, né? Nesse momento, o que os manifestantes tentaram fazer? Como é que eu posso dizer? Convencer a polícia, né? Convencer a polícia de que eles também eram explorados e que eles também deveriam ingressar no movimento, reivindicando melhores circunstâncias. Tá? Muito bom. E a burguesia? Como é que a burguesia se coloca perante a tudo isso? Ela, né, se sente naturalmente prejudicada pela greve, né, e organiza uma comissão exatamente para quê? Para mediar os interesses e tentar resolver de uma vez por todas essas circunstâncias. Tá? Os patrões, então, portanto, concederam um aumento de 20%, né, aos trabalhadores e as autoridades se comprometeram a libertar quem? Os, né, grevistas presos. Tá? Agora, o que acontece? As principais reivindicações do movimento elas não foram atendidas, como está lá no teu roteiro, ó, redução da jornada de trabalho, proteção ao operário, seja ele infantil ou as mulheres, né? E, finalmente, uma regulamentação dos direitos do trabalhador. Tá? A burguesia industrial enriquecida e, com a industrialização, né, ela era naturalmente submetida a essas, né, como é que eu posso dizer, esses solavancos, né, por parte da classe, né, operária, e politicamente eles acabavam estando abaixo de quem? De uma aristocracia tradicional, não é, do café. Lembre-se, né? Nós temos o processo de industrialização se desenvolvendo graças à infraestrutura e os capitais gerados pelo café, certo? Mas que, politicamente falando, né, as oligarquias elas dominavam, mas também esses grandes burgueses do café, né, entram nessa circunstância. Então, está lá no tópico burguesia industrial, né? Sentia-se prejudicada pela política de apoio exclusivo ao café, pela redução das tarifas alfandegárias sobre a importação de vários produtos. O que eles reivindicavam? Né? Reivindicavam do governo, né, mais financiamento e a decretação de novas medidas protecionistas. Tá? Exatamente para quê? Para tentar equilibrar essa relação. Tá? Então, portanto, o principal inimigo da burguesia industrial era o proletariado, certo? Tá? Por quê? Porque reivindicava, então, portanto, as suas, né, melhores condições dentro do que eles estavam fazendo nesse momento aí, certo? Então, por exemplo, as classes médias urbanas, grupos que se situavam entre justamente essa burguesia industrial e esse proletariado, certo? Também contestavam o governo, né? Em busca do quê? Vamos lá, está aí no seu roteiro, né? Reformas eleitorais, até porque a política era uma pouca vergonha, lembra, gente? Da política dos governadores, da política, né, do clientelismo, do coronelismo, uma série de coisas. Né? Vamos lá, o voto secreto, o que mais? A construção e aluguel de moradias mais baratas, a redução do custo de vida, né? Extinção do exclusivo domínio político das oligarquias e, finalmente, o fim das barreiras políticas. Né? Então, são reivindicações daquela época
que, conforme nós conversamos na aula aqui atrás, né, permanece até hoje. Tá? Em termos de organização do Partido Comunista do Brasil, né, ele é fundado somente em 1922. Tá? Então, o socialismo ele vem antes, né? Ou seja, o socialismo na sua visão mais radical, que seria o anarquismo, que dá o tom do modelo brasileiro, que é o chamado anarcossindicalismo. Né? Na década de 20, então, a formação do Partido Comunista Brasileiro, tá? Em 1922, e em 1927 já uma representatividade, né, dos trabalhadores através do quê? Do BOC, ou seja, a formação do Bloco Operário Camponês, certo? Então, a partir daí, você começa a ter a formatação do que, gente? Dessa representatividade proletária, tá? Dessa representatividade proletária. Então, nós podemos destacar 3 fases principais que caracterizaram, então, portanto, essa transição, né, à economia brasileira. Primeiro, a transição para a industrialização, no modelo aqui substituído, né, de agrário exportador para produzir no Brasil, né? A livre concorrência clássica, né, em cima do quê? Do tal do liberalismo econômico, tá? E formas modernas de Estado e a formação de um capitalismo corporativista, beleza? Então, isso são bases, pessoal, para que a gente entenda melhor, né, o Brasil que vem a seguir, que vai mudar, que, por exemplo, em termos de trabalhadores, né, Vargas vai inserir um modelo diferente, e esse sindicalismo vivido pelo Getúlio é extremamente importante, cai em prova pra caramba, tá? Mas que no momento adequado a gente vai conversar sobre isso, tá? Espero de coração poder ter te ajudado, beleza? Vamos firme aí, vamos tranquilo, as férias se aproximam, só falta uma aulinha e tá tudo certo, tá tudo belezinha, tá, galera? Então contem comigo aí porque vocês precisarem, tá? Nós estamos juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!